Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós já estamos no 6º dia dos nossos 10 dias de oração. E hoje o nosso tema vai abordar o seguinte: vencendo a ameaça à consciência. Bom, o que seria a consciência? Segundo o dicionário, uma das interpretações da palavra consciência, significado, diz que é o sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado, em atos e motivos individuais. Então, nosso tema de hoje vai abordar a questão como nós podemos vencer, a ameaça à nossa consciência. A gente sabe que a nossa consciência muitas vezes acusa aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Mas deixando um pouquinho de lado a consciência, vamos então pensar no seguinte: quando a gente pensa na questão de riquezas, o que é que vem à sua cabeça? Vamos fazer uma oração para que Deus possa nos conduzir no estudo dessa manhã? Oremos. Querido Deus, bom Pai que estás nos céus, queremos te agradecer pela nossa vida. Queremos te pedir que o Senhor conduza o estudo de hoje e que o Espírito Santo possa habitar em nós. Que o Senhor abençoe a todas as pessoas, a todas as famílias e que verdadeiramente nós possamos estar sendo guiados pela verdade. Onde nós encontramos a verdade é na Tua Santa Palavra. Perdoa os nossos pecados e fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, quando nós nos deparamos com as riquezas do mundo, muitas coisas vêm à nossa mente. Ouro, joias preciosas, dinheiro, viagens e tantas coisas. Mas Deus, Ele nos deixou uma riqueza muito grande, que é a Sua Palavra. A maior riqueza que Deus nos deixou é a Sua Palavra, a Bíblia. E essa riqueza, ela é oferecida aos seres humanos. E quando nós não a estudamos, estamos desmerecendo o seu valor e corremos o risco de ser enganados pelo inimigo. Vamos ler então o que está escrito lá em Marcos, capítulo 13, verso 22, que diz o seguinte: Marcos 13, 22. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então veja a seriedade desse texto que está em Marcos 13, 22. Se possível, até os próprios eleitos podem ser enganados. Então, como nós podemos fazer para não ser enganados, não sermos enganados? Estudando e procurando saber cada vez mais a verdade. E a verdade sobre Deus, sobre seu grande amor, nós vamos encontrar na Sua Palavra, nas Santas Escrituras. Mas por que é tão importante nós lermos e estudarmos a Bíblia? Ler, a gente às vezes faz uma leitura tão rápida, mas nós precisamos estudar e nos aprofundar verdadeiramente no estudo da Santa Palavra. Em breve, o último grande engano aparecerá diante de nós. Veremos o anticristo realizando seus atos miraculosos. A contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-los sem o auxílio das Santas Escrituras. Vejam a seriedade desse texto que está no livro Maranata, página 93. Precisamos estar baseados na verdade. E para que nós não possamos ser enganados, nós precisamos estudar a Santa Palavra. As grandes verdades da revelação devem ser estudadas cuidadosamente, pois todos teremos necessidade de um conhecimento inteligente da Palavra de Deus. Mediante o estudo da Bíblia e a comunhão diária com Cristo, alcançaremos pontos de vistas claros, bem definidos da responsabilidade individual e a força necessária para subsistir no dia da prova e da tentação. Então, quando nos alimentamos da palavra de Deus, quando nós temos essa comunhão com Deus todos os dias, todas as manhãs, nós nos fortaleceremos e assim
nós não seremos enganados, porque nós estaremos nos baseando a nossa vida na palavra de Deus. Também, ainda na palavra de Deus, nós vamos encontrar no livro de Salmos, são 2 versículos bem conhecidos. Salmos, capítulo 119, e primeiro vamos ler o verso 11 e depois leremos o verso 105. O verso 11 diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha que palavras importantes que tem aqui no Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. São palavras importantes e profundas, porque se nós temos a palavra de Deus gravada na nossa mente, no nosso coração, nós não vamos pecar contra Deus e contra o seu santo nome. Agora vamos ler o verso 105 do mesmo capítulo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse verso é um verso muito conhecido. A Bíblia, a grande riqueza que Deus nos deixou, ela é onde nós vamos encontrar a verdade. E ela guia a nossa vida como uma lâmpada, ela ilumina o nosso caminho. O inimigo, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Jesus está voltando. E Satanás quer a todo custo distorcer o que está escrito na palavra de Deus. Portanto, precisamos estudar profundamente, minuciosamente, o que está escrito na Santa Palavra de Deus. Muitas vezes e muitas coisas, o inimigo ele já tentou e ele muitas vezes conseguiu dissociar a palavra de Deus, porque nós vemos outras pessoas que têm muitas ideias que vão contra o que está escrito na palavra de Deus. Os cristãos, eles devem se preparar para aquilo que em breve cairá sobre o mundo, como terrível surpresa. E essa preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e vivendo a vida em conformidade com os seus preceitos. Uma das coisas principais que Satanás tentou distorcer, e ele muitas vezes conseguiu, mas os que creem em Deus e em sua palavra não vai se basear por essa distorção. A coisa principal que o inimigo distorceu é a questão do sábado. Nós sabemos que o sábado foi separado desde lá da fundação do mundo, lá no Jardim do Éden. O sábado foi separado, foi um dia que Deus santificou, abençoou e descansou nesse dia. Mas infelizmente o inimigo e os seus ajudantes, eles distorceram. E muitos guardam o domingo como o dia e acham que é o dia para ser guardado, o dia santo. Mas segundo a palavra de Deus, nós sabemos que é o sábado, o santo dia do Senhor. O Senhor, ele tem uma mensagem especial que seus embaixadores precisam apresentar. Eles devem transmitir ao público a advertência que os convida para reparar as brechas feitas pelo papado na lei de Deus. O sábado foi transformado em algo sem importância, em requisito dispensável que a autoridade humana pode anular. O santo dia do Senhor foi convertido em um dia útil comum. Os seres humanos derrubam o memorial divino, colocando em seu lugar um falso dia de repouso. Então, se você tem dúvidas, estude a palavra de Deus. Ore para que o Espírito Santo oriente você no que você precisa saber nas Santas Escrituras. Não viva sem ter a certeza da verdade. E a verdade você só encontra na palavra de Deus. A verdade é Jesus, quando ele diz na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então que você possa estudar minuciosamente a palavra de Deus. Uma parte do mundo cristão se opõe à obediência dos mandamentos de Deus, mas parece esquecer que a obediência é um ato de submissão a Deus e que a submissão restaura a ordem natural de que fomos criados. É por meio da submissão que nos conectamos com Deus, que é a fonte de força e poder para viver uma vida de obediência. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você precisa
ir até a Bíblia, estudar. Muitas vezes a gente vai ler um versículo aleatório e acha que entendeu. E muitas vezes a gente deixa de ver o contexto de uma história, de um versículo, de um capítulo, para que realmente a gente se aprofunde naquilo que a gente precisa aprender, para que nós não possamos ser enganados por uma ideia, por pessoas que venham até nós. Então, se você estuda a palavra de Deus diariamente, você está se fortalecendo cada vez mais para que ninguém possa te enganar e assim você perder a sua salvação. Se alimente da palavra de Deus, que é a maior riqueza que Deus nos deixou. Não permita que o inimigo trabalhe na sua mente e na sua vida e que você viva uma vida de mentira. Você que nos assiste, que ainda não é adventista ou que tem o desejo de estudar a palavra de Deus, você pode vir à nossa igreja aqui na rua Manuel da Nóbrega, a nossa igreja adventista. Nós temos classes bíblicas todas as noites, de domingo a domingo nós temos classes bíblicas aqui. E aos sábados nós temos uma classe bíblica muito especial pela manhã. Você é o nosso convidado especial, que Deus possa te fortalecer, que o Espírito Santo possa te guiar e você possa querer cada vez mais estudar essa grande riqueza que Deus nos deixou, que é a sua santa palavra. Vamos orar? Querido Deus, bom Pai que estás nos céus, nós estudamos aqui um assunto tão importante da revista, que fala da tua palavra, essa riqueza que o Senhor nos deixou, que o Senhor possa nos dar motivação e que nós possamos nos alimentar da tua santa palavra todos os dias, que possamos estudar minuciosamente para que nós não possamos ser enganados de maneira alguma, que possamos estar fortalecidos na verdade que encontramos na tua palavra. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que está assistindo este vídeo e que está acompanhando e participando dos 10 dias de oração. E que também o Senhor abençoe a todas as famílias. É todas essas bênçãos que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E eu já te convido para amanhã participar mais uma vez e assistirmos o vídeo de amanhã, que também vai falar sobre algo muito importante, de como podemos vencer algo muito importante para a nossa vida. Que Deus te abençoe e até já.